Você já se perguntou se a igreja que você frequenta é realmente reconhecida por Jesus? E se eu te dissesse que, segundo uma experiência real de quase morte, 97% das igrejas modernas são falsas e só 3 tipos passarão no julgamento final? No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de Jonathan Blake, que morreu por 11 minutos e voltou com uma revelação urgente de Jesus. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vamos espalhar essa verdade o mais longe possível. Meu nome é Jonathan Blake, tenho 43 anos e moro em Wichita, Kansas. No dia 22 de maio de 2025, morri por 11 minutos após sofrer um colapso súbito em casa. Mas a história que eu vou te contar não é sobre a morte. É sobre o que Jesus me mostrou do outro lado. E como isso vai destruir a imagem que você tem da igreja. Eu era cristão. Evangelho desde pequeno. Filho de missionários. Cresci em barracas de campanha no interior do Texas ouvindo pregações sobre arrependimento e salvação. Mas a vida foi me levando para outra direção. Trabalhei com tecnologia. Montei minha própria empresa. Virei um desses cristãos de domingo. Toda semana eu estava na igreja. Adorava as luzes, os sermões motivacionais, os eventos, os grupos de crescimento. Eu achava que estava fazendo tudo certo. Eu até liderava a célula. Mas naquele dia, no chão frio da minha cozinha, meu coração parou. E quando meus olhos se fecharam aqui, eles se abriram em um lugar que parecia feito de verdade pura. Não era o céu. Era um tipo de tribunal espiritual. Tudo ao meu redor pulsava com uma luz que me fazia sentir nu, não fisicamente, mas espiritualmente. Cada desculpa, cada máscara, cada pose religiosa que eu tinha usado, se dissolveu ali. E foi então que Jesus apareceu. Mas esqueça a imagem suave e gentil dos quadros da escola dominical. O Jesus que eu vi era glorioso, terrível e justo. Seus olhos eram como fogo líquido. E sua voz, quando ele falou meu nome, eu quase desintegrei. Ele me disse: "Você quer saber a verdade sobre a igreja?" Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão e o cenário ao redor mudou. Eu fui levado para ver as igrejas da terra. O que ele me mostrou me partiu o coração. Me revoltou e me encheu de temor ao mesmo tempo. Igrejas com milhares de pessoas e quase nenhuma luz espiritual. Pastores famosos, seguidos por multidões, e nenhum deles era reconhecido pelo Cordeiro. Jesus me disse: 97% das igrejas modernas são falsas. São casas de vaidade, não de adoração. Ali começou a revelação que mudou tudo o que eu pensava sobre o que significa ser cristão. E me mostrou o que Jesus realmente procura em sua igreja. E não é o que você pensa. A primeira coisa que Jesus me mostrou foi algo que eu nunca vou esquecer. Um mapa da terra, visto do alto, coberto por milhões de pontos de luz fraca e intermitente. Eram igrejas, construções, ministérios, mas a maioria dessas luzes era falsa. Elas pulsavam com uma energia artificial, não com a glória de Deus. Essas são as igrejas que se dizem minhas, ele disse com tristeza nos olhos, mas que nunca me conheceram de verdade. E então, diante dos meus olhos, ele apagou 97% dessas luzes. Milhões de igrejas sumiram. Fiquei em choque. Mas, Senhor, essas igrejas pregam sobre ti, fazem cultos, batismos, missões. Eu protestei, confuso. A resposta dele foi um trovão que me atravessou a alma. Elas falam de mim, mas não vivem por mim. Usam meu nome, mas negam meu senhorio. E foi nesse instante que ele me levou a ver o interior de algumas dessas igrejas. Eu não via paredes ou cadeiras, via corações. O culto estava acontecendo. A banda tocava, o pastor pregava com carisma, mas os corações estavam distraídos, divididos, endurecidos. Vi líderes religiosos orando no púlpito, enquanto por dentro faziam planos de como crescer suas marcas pessoais nas redes sociais. Vi membros adorando com mãos levantadas, mas seus pensamentos estavam em dinheiro, status, relacionamentos e inveja. Vi igrejas gastando milhões em equipamentos, enquanto famílias inteiras da própria comunidade passavam fome. E Jesus sussurrou: "Eles construíram palácios religiosos, mas eu estou do lado de fora, batendo." Ali eu entendi. A falsa igreja
não é identificada pela estética, mas pela motivação. É aquela onde Cristo é o nome no letreiro, mas não é o centro do altar, onde se canta sobre o céu, mas se vive para a terra. E mais, Jesus me mostrou que essas igrejas produzem crentes cegos, mornos e enganados. Pessoas que acham que estão salvas porque têm frequência, ministério e até um certo sentimento espiritual, mas nunca nasceram de novo. Vi um culto lotado com milhares de jovens pulando ao som de uma música que mencionava Jesus. Mas quando a adoração terminou, todos foram para seus celulares, para flertes, para selfies. O culto havia sido um evento, não um encontro. E então ele falou algo que gelou minha alma. Eles estão construindo torres de Babel, não altares de adoração. E no dia do meu retorno, milhares deles estarão de pé nas igrejas e não subirão. Foi nesse momento que comecei a entender a gravidade do engano espiritual que está tomando conta da igreja na terra. E era só o começo do que ele iria me mostrar. Depois de me mostrar o colapso espiritual da maioria das igrejas, Jesus apontou com o dedo para um pequeno ponto dourado, em meio à escuridão. Era uma capela simples, no interior do estado da Geórgia, sem telões, sem produção, sem celebridades, mas algo queimava ali, uma chama viva de reverência à palavra de Deus. Jesus disse: "Esses me pertencem." Então me levou para ver o que acontecia lá dentro. O pastor, um homem idoso, curvado pelo tempo, com uma Bíblia gasta nas mãos, pregava com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Ele não tinha oratória refinada. Ele tremia diante da responsabilidade de anunciar a verdade. E sua congregação ouviam em silêncio profundo, com Bíblias abertas, anotações sendo feitas, olhos marejados. Ali, a palavra de Deus não era manipulada, diluída ou adaptada ao público. Era pregada inteira, crua, poderosa, como espada de dois gumes. Pecado era chamado de pecado. Arrependimento era exigido, santidade era esperada, e graça era oferecida, mas nunca como desculpa para continuar vivendo na lama. Jesus então me mostrou outras igrejas semelhantes. Uma congregação pequena em Detroit, onde uma pastora pregava sobre pureza sexual no meio de uma cultura que a ridicularizava. Uma igreja em Montana, onde o pastor fora ameaçado por pregar contra o aborto, mas não cedeu. Um grupo de ex-muçulmanos convertidos no Arizona, estudando as escrituras em segredo, arriscando a vida pela verdade. Esses não pregam para entreter, eles pregam para transformar. Eles não evitam os textos difíceis. Eles os enfrentam, porque me temem mais do que ao mundo. Nesse momento, comecei a chorar profundamente. Eu me lembrei de todos os cultos que assisti, em que o sermão era uma palestra motivacional com 2 ou 3 versículos soltos. Lembrei de frases como: "Não precisamos falar de pecado, isso afasta as pessoas." Ou: "A Bíblia precisa ser adaptada para a nova geração." Eu mesmo tinha achado aquilo normal. Mas Jesus foi claro: uma igreja que tem medo de minha palavra já me perdeu. E então ele falou algo ainda mais profundo. A verdade é amor, e o amor sem verdade é apenas manipulação. Ali entendi que a primeira igreja que ele reconhece é a que prega a palavra com fidelidade brutal, custe o que custar. Elas não são muitas, estão escondidas, são desprezadas, são chamadas de retrógradas, legalistas, ultrapassadas, mas são minhas, disse Jesus. E no dia do juízo, essas serão as que estarão de pé, mesmo que o mundo inteiro as tenha ignorado. Você quer saber qual foi a segunda igreja verdadeira que ele me mostrou? Depois que Jesus me mostrou a igreja que prega a palavra com temor, ele disse: "Agora vou te mostrar onde meu coração realmente repousa." E, de repente, me vi diante de uma pequena congregação no interior do Kentucky. O lugar era simples, paredes de madeira, sem ar-condicionado, sem banda de adoração profissional, mas havia algo ali que eu nunca havia visto antes. Um peso santo, como se o próprio céu estivesse curvado sobre aquele chão. Era noite. O culto não tinha começado oficialmente, mas as pessoas já estavam de joelhos, chorando, clamando, arrependendo-se, em silêncio ou em sussurros carregados de desespero e fome por Deus. Jesus me disse: "Eles não vêm aqui por costume. Eles vêm porque estão desesperados por mim." Naquele momento,
Fui levado a outros lugares semelhantes. Um grupo de crentes numa igreja no Bronx, reunidos às 5 da manhã todos os dias para orar pela salvação de traficantes. Mulheres e homens em um galpão abandonado em Ohio, jejuando e intercedendo pelos perdidos por horas, sem palco, sem microfone, sem agenda. Um pastor no Novo México que não começava nenhuma pregação, sem que a congregação passasse, pelo menos, 30 minutos em oração profunda. Jesus olhou para mim e disse: a falsa igreja organiza performances. A verdadeira igreja constrói altares. Vi igrejas onde os bancos tinham marcas de joelhos, onde os tapetes estavam manchados de lágrimas, onde as paredes estavam gastas de tantas mãos levantadas em súplica. E ali o céu descia. Ali demônios batiam em retirada. Corações eram curados. Correntes eram quebradas. Não por gritos emocionais, mas pela presença do Deus Santo que habita onde há arrependimento verdadeiro. Jesus me fez sentir o que ele sente quando entra nesses lugares. É como se ele respirasse alívio, como se dissesse: aqui eu sou bem-vindo. Em contraste, ele me mostrou outras igrejas onde a oração foi substituída por estratégias de marketing, onde o culto começa com um cronômetro e termina no tempo exato para não cansar o público, onde ninguém mais se ajoelha, ninguém mais geme, ninguém mais busca, onde a oração é rápida, ensaiada, quase burocrática. E aí ele falou com dor: eles acham que podem mover o céu com planejamento, mas o céu só responde a corações quebrantados. Eu caí de joelhos, porque percebi que eu mesmo tinha participado de cultos onde a oração era só um item da liturgia, não uma ponte viva para o coração de Deus. A segunda igreja que Jesus reconhece é essa: a igreja que ora, que chora, que se arrepende, que não busca entretenimento, mas a face dele, ainda que isso custe tempo, esforço, orgulho e reputação. E então, com um brilho de esperança nos olhos, Jesus disse: eles me buscam, e eu os visito. Mas ainda havia uma terceira igreja. Jesus me olhou com uma expressão que misturava orgulho e dor. Agora, vou te mostrar aqueles que me amam, sem plateia. E foi então que me vi em um beco escuro no sul de Chicago. Um homem alto, com roupas simples e um semblante cansado, distribuía sopas quentes para pessoas em situação de rua. Ele orava por cada uma delas, como se estivesse diante de reis. Nenhuma câmera, nenhuma divulgação, apenas amor, amor bruto, suado, silencioso. Jesus disse: esse homem nunca pregou num púlpito, nunca subiu num altar, mas ele é um dos meus pastores mais fiéis. E então, como se meu espírito fosse lançado em 1000 direções ao mesmo tempo, vi uma enxurrada de cenas. Jovens em Los Angeles que abriram suas casas para acolher órfãos e filhos de usuários de drogas. Mulheres no Texas que visitavam presídios femininos toda semana, levando não só comida, mas abraços e dignidade. Um casal de missionários vivendo num trailer, servindo comunidades indígenas esquecidas por todos, menos por Deus. Vi uma congregação no Mississippi que vendeu seu templo recém-reformado para comprar uma casa de acolhimento para mulheres em crise. E eles agora se reuniam numa tenda, ao ar livre. E mesmo assim, o céu descia ali com mais glória do que em qualquer catedral que eu já havia pisado. Jesus me disse: esses são os que entenderam o que significa ser meu corpo. Eles não falam apenas de amor, eles se tornam amor. E então veio a revelação mais chocante. Ele me mostrou templos gigantescos, com milhares de pessoas, e perguntou: quantos desses nomes você viu ajudando um viciado a se libertar? Quantos desses ministérios visitam hospitais ou lares de idosos? Quantos desses líderes saberiam o nome de um morador de rua da sua cidade? O silêncio me cortou como navalha. Jesus falou com firmeza: eles me cantam aos gritos, mas ignoram os que eu amo em silêncio. Então ele apontou para Mateus 25 e disse: eu nunca disse: estive no Instagram e você me curtiu. Eu disse: estive com fome e você me deu de comer. Essa é a igreja que me pertence, a que lava os pés, a que carrega o fardo do outro, a que morre para o próprio conforto. Ali, eu entendi. A terceira igreja verdadeira é a que vive para os que não têm voz, a que serve os pequenos, os sujos, os desprezados, como se estivesse servindo ao próprio Cristo.
porque, na verdade, está. E então, Jesus me mostrou a consequência final para as igrejas falsas. Foi então que Jesus me levou a um cenário que ainda hoje me faz estremecer. Vi milhares de igrejas, de todos os estilos, tamanhos e denominações. Vi cultos acontecendo, pastores pregando, louvores sendo cantados, gente pulando, aplaudindo, sorrindo. Era um domingo comum, mas algo estava para acontecer. Então ouvi o som, como o estrondo de um trovão, um som que sacudiu o próprio ar. O som da trombeta era o fim. Em um instante, como um raio, a glória de Deus desceu como uma linha divisória entre o verdadeiro e o falso. E foi nesse momento que o grande choque começou. Vi pessoas se levantando e sendo arrebatadas de congregações pequenas e simples, as 3 igrejas verdadeiras que ele me havia mostrado. Mas a maioria ficou em choque, em pânico, gritando, implorando, sem entender. Eram os que frequentaram igreja por décadas, que lideraram ministérios, que cantaram em corais, que davam dízimos regularmente, que postavam versículos todos os dias nas redes sociais, mas que nunca tinham nascido de novo. O desespero nos rostos deles me marcou para sempre. Um pastor, desesperado, gritava do altar: Senhor, nós pregamos em teu nome, nós fizemos campanhas, batizamos pessoas, mas o céu estava em silêncio. Jesus já havia partido com os seus. E então ele me mostrou a realidade espiritual por trás dessas igrejas deixadas para trás. Pastores que haviam construído ministérios sobre marketing, mas nunca sobre o arrependimento. Líderes que eram mestres em gestão e motivação, mas que nunca choraram pelos perdidos. Congregações inteiras que sabiam repetir jargões cristãos, mas nunca haviam se rendido ao senhorio de Cristo. Vi pessoas gritando: eu estava na igreja todo domingo, eu servi no louvor, eu fui líder de célula, mas o eco da presença de Deus já havia sumido daquelas paredes. E então Jesus disse: eles conheciam o meu nome, mas nunca me deram o coração. E com voz carregada de dor, ele declarou: eles usaram minha cruz como decoração, não como condenação do seu pecado. Aquela cena era de terror espiritual puro. Gente que achava que estava salva, mas que construiu a fé sobre areia fina. A religião falsa, o evangelho diluído, a fé confortável. Foi ali que compreendi o peso da frase que ele me disse no começo: 97% das igrejas são falsas, e que a multidão de pessoas religiosas que ficaria para trás seria maior do que qualquer um imagina. Você quer ver o que Jesus me mostrou logo depois, e que pode ser o maior engano da igreja moderna? Depois do arrebatamento, depois dos gritos e do terror daqueles que ficaram, Jesus me conduziu a um lugar que parecia um arquivo espiritual, mas ali não havia papel ou estantes. Havia vidas, milhões delas, todas ligadas a igrejas falsas. E foi quando ele me disse algo que me chocou até os ossos. O inferno está cheio de gente que achava que era minha. Não ateus, não satanistas, cristãos nominais, frequentadores assíduos de cultos, membros de igreja que usaram a religião como disfarce, mas nunca permitiram que o evangelho os transformasse. Vi líderes de louvor, obreiros, pastores e pastoras, todos convencidos de que estavam salvos, mas agora presas de um engano diabólico que os havia mantido confortáveis demais para se arrepender de verdade. Jesus me explicou: Satanás não precisa tirar as pessoas da igreja, basta anestesiá-las dentro dela. Ele me mostrou como muitas dessas igrejas falsas tinham sido tomadas por uma espiritualidade superficial, emocional, rasa, uma fé que parecia luz, mas era escuridão disfarçada. Vi líderes se promovendo como homens e mulheres de Deus, mas nos bastidores vivendo vidas duplas, com imoralidade, ganância, vaidade e manipulação. Vi jovens sendo doutrinados a sentir Deus em experiências de palco, mas sem jamais serem confrontados com a santidade. Vi igrejas cheias de doutrina, mas sem amor, sem poder, sem presença real de Deus. Vi outras cheias de emoção, mas sem palavra, sem verdade, sem profundidade. E Jesus disse: religião sem rendição é apenas encenação. Eles me adoram com os lábios, mas o coração deles está longe. O mais impressionante
Muitas dessas pessoas se sentiam abençoadas. Tinham estabilidade, influência, cargos e até prosperidade financeira. Mas seus corações nunca tinham sido quebrados. Eles se sentiam salvos, mas nunca haviam sido salvos de si mesmos. Vi casamentos destruídos em silêncio. Vi vícios escondidos por trás de camisas sociais. Vi orações feitas de boca para fora. Vi adoração cheia de selfies, mas vazia de rendição. E então Jesus apontou para uma igreja mega estruturada com 10.000 membros e me disse: a luz dos holofotes apagou a luz do altar. O grande engano da igreja moderna é achar que atividade é igual à intimidade, que movimentação é sinal de aprovação, que multidão é sinônimo de presença, mas não é. A maioria está distraída, anestesiada, entorpecida com um evangelho confortável e não percebe que está indo direto para o juízo. E então, Jesus me mostrou o único caminho de escape. Após me mostrar o engano que domina a maioria das igrejas modernas, Jesus me levou diante de uma porta estreita, feita de algo que parecia luz condensada misturada com chamas vivas. No topo, estava escrito com letras de glória, rendição total. E ele me disse: essa é a porta que a maioria se recusa a atravessar. Por isso, eles se contentam com uma versão diluída da fé, uma fé que não salva, não transforma e não prepara para o fim. E então, ele me fez ver como essa rendição acontece e como ela separa os verdadeiros dos falsos. Vi uma mulher simples, ajoelhada em seu quarto, em lágrimas. Ela havia acabado de perder o emprego, estava sozinha com 2 filhos, mas ali, entre soluços, ela orava: Senhor, eu não quero só as tuas bênçãos, eu quero o teu coração. Faz o que for preciso comigo, mas me torna tua. Naquele instante, céus se abriram sobre ela. A glória de Deus a envolveu como um manto, e Jesus me disse: ela me pertence, porque ela se entregou sem reservas. Depois vi um jovem universitário que havia crescido em uma igreja moderna, repleta de tecnologia e entretenimento. Um dia, confrontado com a palavra, ele jogou fora tudo o que o distraía e passou a buscar a Deus com jejum, oração e estudo bíblico diário. Seus amigos zombaram. A igreja o tratou como fanático, mas ele continuou firme e o fogo do céu veio sobre sua vida. Ali estava a diferença. Não é o que você frequenta, é o que você se entrega. Jesus me disse: o verdadeiro evangelho não chama as pessoas para uma plateia, ele chama para um altar. E no altar, a morte. Morte do ego, morte dos pecados ocultos, morte dos sonhos não rendidos, morte da vaidade de ser alguém na igreja, sem ser servo no reino. Vi homens rasgando diplomas teológicos aos prantos, porque perceberam que sabiam tudo, menos como andar com Deus de verdade. Vi adolescentes queimando suas músicas e vícios, se consagrando com intensidade que deixaria seminaristas envergonhados. Vi empresários vendendo parte de seus bens para alimentar famílias carentes em nome de Jesus, sem anunciar isso em redes sociais. Ali estava o verdadeiro evangelho. Jesus disse: os que me pertencem não são os que me mencionam, mas os que se rendem. Não aceito partes. Eu sou Senhor, ou não sou nada para eles. A porta da rendição total é estreita, difícil, dolorosa, mas é a única que leva à vida verdadeira e à igreja verdadeira. A maioria quer Jesus como Salvador. Poucos o aceitam como Senhor, e por isso, a maioria será deixada para trás. Mas ainda havia algo mais que ele queria me mostrar, algo que mudaria a forma como eu enxergava cada igreja da terra. Jesus me levou a uma última visão antes do fim da minha experiência. Era uma grande igreja, conhecida, com milhares de membros. O culto estava acontecendo, as luzes estavam acesas, o som perfeito, o coral alinhado, as telas passando versículos e frases de efeito. Tudo parecia vivo, mas Jesus estendeu a mão, e a cena foi descascada diante de mim, como se a aparência se partisse ao meio, revelando o que estava por trás da estrutura, e o que eu vi foi aterrador. Vi uma plataforma construída sobre areia movediça, feita de opiniões humanas, marketing, psicologia pop e performance. Os ministros eram manequins brilhantes, com corações ocos. A adoração era um eco vazio, e sobre o altar,
Havia um trono, vazio. Jesus disse com pesar: eles cantam para mim, mas eu não estou lá. A presença dele não era bem-vinda. O Espírito Santo não tinha liberdade. Tudo era ensaiado, programado, controlado. E então ele me mostrou os bastidores espirituais daquela igreja, onde demônios influenciavam decisões com aparência de estratégia, onde orgulho e disputa por poder cresciam entre os líderes, onde pecados ocultos eram ignorados em nome de não escandalizar o ministério. E mais, vi outra igreja, tradicional, cheia de liturgia, reverente por fora, mas por dentro, fria, teórica, espiritualmente morta. As palavras eram lidas sem alma, os cânticos, murmurados como fórmulas. O púlpito, ocupado por homens que não acreditavam mais na autoridade plena da Bíblia. E Jesus me disse: eles preservam a forma, mas negaram o fogo. A grande verdade escondida que ele me revelou é que muitas igrejas que parecem vivas estão, na realidade, mortas aos olhos do céu. O que me chocou foi ver que algumas dessas igrejas tinham projetos sociais, grandes audiências online, influência política e presença constante na mídia, mas nenhuma presença de Deus. Tinham aplausos da sociedade, mas o céu estava em silêncio. Então Jesus me fez uma pergunta direta: Jonathan, se minha presença fosse retirada hoje de 97% das igrejas do mundo, quantas delas perceberiam? Eu não consegui responder, só chorei, porque ele me mostrou que muitas igrejas aprenderam a funcionar sem Deus. A programação continua, o culto segue, as redes sociais bombam, mas o altar está vazio, a glória foi embora, e ninguém percebeu. Essa é a tragédia oculta das igrejas falsas. Elas parecem vivas para os homens, mas estão mortas diante do trono. E foi então que Jesus me mostrou o último e mais assustador destino das igrejas que se recusam a mudar. Jesus me levou até o vale mais escuro que já vi em toda a minha existência espiritual. Era como um cemitério, mas sem corpos. O que estava enterrado ali eram destinos eternos e ministérios inteiros que um dia foram cheios de vida e presença, mas que morreram aos poucos, corroídos pelo orgulho, pela ganância e pela vaidade. E sobre cada uma dessas sepulturas espirituais havia um nome, nomes de igrejas que eu já tinha ouvido, algumas que eu mesmo havia visitado, outras que segui pelas redes, e eu tremi. Jesus então disse com uma firmeza inquebrantável: elas começaram com fé, mas terminaram com fama, começaram no espírito e terminaram na carne. Não permitiram que eu as quebrasse, então agora estão quebradas, para sempre. E ali, naquele vale sombrio, ele me mostrou o último estágio das igrejas falsas, o endurecimento final, a fase onde não há mais arrependimento, onde a estrutura está tão consolidada na aparência, no prestígio e no controle humano, que o Espírito Santo não é apenas ignorado, ele é expulso. Vi líderes zombando da pregação sobre pecado. Vi crentes rindo de pastores que jejuavam. Vi departamentos inteiros focados em branding, marketing, carreira ministerial e absolutamente nada sobre almas, santidade ou renúncia. E Jesus declarou: essas igrejas não estão mais doentes, estão mortas e não sabem. Foi nesse momento que compreendi por que ele me trouxe de volta à vida. Ele não me trouxe apenas para dar um alerta. Ele me trouxe para apontar o caminho e avisar que o tempo acabou. Diga a eles que estou voltando, e voltarei primeiro às minhas igrejas. O juízo começa pela minha casa. Então ele apontou para mim, e eu senti um fogo atravessar minha alma. A trombeta soará, e não haverá tempo para debates teológicos, nem para argumentos humanos. Só haverá 2 tipos de igrejas, as minhas e as outras. E com os olhos cheios de autoridade e amor, ele terminou: diga-lhes, eu não voltarei para buscar templos. Voltarei para buscar um povo rendido, santo e separado. Quem não for meu por inteiro, ficará por completo. Nesse instante, fui lançado de volta para o meu corpo. A dor física era enorme, mas o peso espiritual era maior ainda. Acordei cercado por socorristas. Me disseram que estive morto por 11 minutos, mas eu sabia, na eternidade,
Foi o suficiente para ver o que milhões ainda estão cegos para enxergar. Jesus me mostrou que a maior parte do que chamamos de igreja hoje é apenas fachada. Só 3 tipos de igreja são reconhecidas por ele. 1. A que prega a palavra sem diluir a verdade. 2. A que vive em oração, jejum e arrependimento real. 3. A que ama os esquecidos com ações e sacrifício. Todas as outras estão em risco de juízo. Agora que você sabe, não há mais desculpa. Não se trata de encontrar a igreja perfeita. Se trata de buscar a presença real de Jesus, custe o que custar. Porque quando a trombeta soar, não importará quantas vezes você sentou num banco de igreja. Importará apenas se o céu reconhece você como parte da noiva. Se você gostou desse lindo testemunho espiritual, deixe um like, comente suas impressões, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações para assistir a cada novo vídeo e nos ajudar a espalhar essa mensagem para um maior número de pessoas. Até a próxima!